Hello, my friends do sétimo ano. Good morning. Bom dia, galera. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com os possessive pronouns, os pronomes possessivos do inglês. É o seguinte, a gente vai observar algumas sentenças que já apareceram na aula anterior, não é? E quero que vocês observem essas palavras que estão em negrito aqui, como her e hers, não é? Bom, percebam que essas duas palavras estão posicionadas em lugares diferentes na frase. Vamos ler a primeira frase, que diz o seguinte: It's her bike. Olha só. It's her bike. It's her bike. Esta é a bicicleta dela, certo? Esta é a bicicleta dela. Depois, nós temos the bike is hers. A bicicleta é dela. The bike is hers. A bicicleta é dela. Bom, então a gente vai perceber o seguinte, tá? Que as palavras her e hers, elas significam que algo pertence a uma moça, a ela, não é? Indicam a possessão de algo. No entanto, a diferença é que a palavra her, ela deve ser colocada sempre próximo de... ela deve ser, não é, sempre seguida por um substantivo, enquanto que hers não precisa, não deve, certo? Para ser mais claro, her precisa estar no início ou no meio de uma frase, enquanto que hers vai estar, na maioria das vezes, no final, certo? Olha só, nós vamos ter aqui uma tabela, onde vocês vão ver para mim os possessive adjectives, certo? E os possessive pronouns. O que são os possessive adjectives? São aqueles que sempre vêm antes do substantivo. Por exemplo, my book, meu livro. Your bike, sua bicicleta. His notebook, o caderno dele. Her pencil, o lápis dela. Its house, a casinha do cachorro. Our school, a nossa escola. Their teacher, os professores deles, não é? Então assim vai. Para que a gente comece a trabalhar com os possessive pronouns, certo? Nós vamos perceber que depois dos possessives não tem nenhuma outra palavra, não tem um substantivo, ok? Pode acontecer de ter um verbo depois do nosso possessive pronoun, mas não vai acontecer de ter um substantivo depois dele, certo? Observem aqui as duas tabelas agora, vocês vão perceber, tá, que tanto os possessive adjectives quanto os possessive pronouns, eles têm sons parecidos, certo? E aí, vocês vão observar para mim o seguinte, certo? Olha só, possessive adjectives e possessive pronouns, certo? My, mine, your, yours, his, her, hers, its, não tem, não é um possessive pronoun para it, our e ours, their e theirs, certo? E aí vocês vão observar no nosso material didático outras informações, certo? Que vão nos ajudar a entender melhor. Possessive pronouns são usados para substituir tanto o possessive adjective e o substantivo na ordem, no intuito, não é, de evitar a repetição. Is this your book? Este é o seu livro. Your book. No. The one over there is mine. Então, aquele bem ali é o meu, certo? Então, olha só como é que o possessive pronoun, ele evita, não é, que o possessive adjective, que haja uma repetição, não é, nessa informação que foi dada anteriormente. My parents live on this street. That beautiful house there is theirs. Não é? Meus pais moram nesta rua. Aquela linda casa ali é a deles, certo? Which pode ser usado apenas para o possessive adjective. Nós usamos os possessives, certo? Quando nós queremos dizer, por exemplo, um amigo meu, um amigo dela, um amigo deles e etc. Por exemplo, a friend of mine, não é? A friend of mine, um amigo meu. A friend of hers, uma amiga dela. A friend of theirs, um amigo deles. E aí nós vamos começar com as nossas atividades, agora na página 333 do nosso material didático, certo? Vocês vão reescrever as sentenças, ok? Substituindo as palavras sublinhadas,
Então, I prefer our school to their school. Então, para substituir their school, eu usaria apenas theirs, certo? Olha só aqui. Então, I prefer our school to theirs, certo? E assim vocês farão com as demais. Your house, por exemplo, ficaria yours, não é? My sister, hers. Henry, his, não é isso? My pen, mine, e assim sucessivamente. E depois, a questão de número 2, vocês vão escolher, certo? Qual dessas informações completa corretamente as atividades, tá bom? As sentenças aqui dispostas. Então, vocês vão fazer essa atividade para mim e, na sequência, eu vou chamar vocês lá no nosso ambiente virtual. Tá legal, galera?